Olá, internautas! Estamos aqui de volta com mais um programa na nossa TV Web, nosso canal no YouTube, Museu Digital do Pagode Baiano. Estamos com o nosso convidado de hoje, Marcos Bezerra, que é violonista e arranjador, que vai falar um pouco aqui do samba, vai tocar um pouco do samba de viola, vai falar um pouco do samba chula, vai discutir algumas questões técnicas referentes a esses estilos musicais, né, que inclusive eles desenvolvem já há algum tempo pesquisas, né, sobre esses ritmos, né, do recôncavo, toda essa musicalidade que envolve esse mistério do nosso samba, do samba feito aqui na nossa Bahia, né, e ele vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos aqui no espaço, na sede do bloco Alerta Geral, né, o local onde acontecem os ensaios do bloco Alerta Geral, né, um espaço que foi gentilmente cedido por Cris Santana, esse espaço que inspira samba, né, inspira música, inspira musicalidade brasileira, e nós vamos fazer esse programa a partir de agora com o Marcos Bezerra. E como é de praxe do nosso programa, nós começamos sempre com música. Vamos de música, Marquinhos? Muito legal. Marquinhos aí jogando duro aqui nessa viola, muito bom. São os ponteados, né? Que é a função da viola, né? Eu toquei aqui uma viola, meu bem, um trecho, né? Essa canção maravilhosa, que remete bastante ao sertão, a viola, meu bem. Então é bem com a viola. Não é uma viola utilizada pelo chuleiro, né? Pelos violeiros que tocam o samba chula, né? Que a viola manchete é um pouco menorzinha. Eu até tinha essa viola, só que com criança em casa se tornou no meio. Aí eu costumo utilizar essa aqui, né? Que é a viola caipira, né? Que a gente chama também de viola paulista, né? Que ela tem a afinação. É bem interessante, é a afinação de cavaquinho, né? Com uma corda sol a mais, ré, si, sol, ré, sol, né? Que é utilizada bastante para fazer esse ponteado, você vê aqueles fraseados que tem, né? Bastante no samba chula, né? Você vê, ela é encarregada de fazer essas funções, de fazer esses ponteados. Qual é que é a relação da viola? Como é que é essa viola? Essa viola que é um modelo fabricado, né, industrializado, como a gente fala, né? E assim, a machete, o machete, né, como a gente é um instrumento que ele é construído de forma artesanal. Exatamente. E na falta do machete, como é que pode ser tocado o samba com essa viola? Eu toco, na verdade, eu Fala um toco pouco até desses mais. dois instrumentos aqui pra gente. Eu toco até mais, na verdade, né, nessa falta, eu costumo tocar mais violão, né? E fazer esses ponteados, e fazer essas diferenças mais o violão. Que é o instrumento que teve mais, no meu caso, é o meu instrumento que mais particular, o que eu estudei, que eu estudo até hoje, né? Que é o violão. Aí, depois de um tempo pra cá, que eu comecei a me encantar para esse universo do samba de roda, do samba chula, que eu fui entender essa questão do ponteado da viola, da função dela, né? E na época que eu comecei a me interessar, eu não sabia nem da existência, né? Que entrou em desuso, na verdade, que hoje em dia está voltando um pouco mais, com bastante força, o uso da viola manchete, que eu até já estou encomendando uma também, que é um instrumento maravilhoso. Nesse caso, aí eu optei, né, o que estava mais perto, depois eu comprei uma viola mesmo simples, né, que não foi essa aqui, para tentar reproduzir essa questão do ponteado, que é característico da viola manchete, né.
Que isso não quer dizer que você não possa também tocar no viola, tocar no violão, né? É você pegar esses ponteados e transpor para o seu instrumento. Foi o que eu fiz, né? De tentar usar o instrumento que está próximo a mim, né? E utilizar o mais legal possível, o mais musical possível dentro do estilo característico do que está se fazendo, né? Nos artistas que eu trabalho, que eu trabalhei, em gravações, eu sempre gravei com a viola, né? A viola caipira, né? Que é também viola paulista, né? Porque ela também é legal, tem um som bacana, tem um som aberto também, assim, tem uma proteção de som bacana. A timbragem dela também, como ela remete a essa atmosfera mais regional, né? Então ela acaba se encaixando também no samba, né? E existe também uma discussão, eu queria que você falasse um pouco sobre também, um pouquinho mais sobre a machete, que existe uma discussão que, como ela é uma viola feita de forma artesanal, né? No recôncavo, ela está ameaçada de desaparecer, né? Por conta de, né, com o avanço tecnológico, aí vem instrumentos eletrônicos e tal, e esses instrumentos que são instrumentos que já tem muito tempo, né, a sua origem, sua inserção na cultura brasileira já vem de muito tempo, né, do período colonial, para dizer, né, período colonial, e aí a viola machete, ela tende, né, a uma discussão que ela está ameaçada, porque os mestres que construíam a viola machete, eles estão ficando velhos e aí os jovens já não se interessam mais por aprender esse ofício de fazer a viola machete, né? E a galera está passando por esse processo, né? Tem inclusive também uma discussão para revitalizar essa questão, toda essa questão, né? Essa questão cultural, para poder ela ser criado forma de ensinar para os jovens aprenderem a fazer a machete, para que ela não desapareça da nossa cultura, né? Não, acho que não vai desaparecer não, ela estava ameaçada, mas hoje não vai mais não. Hoje já teve alguns projetos aí de alguns luthiers, até no Recôncavo mesmo, que começou a resgatar isso de volta. E tem outros luthiers fazendo também bem a viola machete, né? Aqui tem o Virutan, tem o Rodrigo Veras, tem alguns outros luthiers aí que me desculpa não lembrar o nome agora, mas é importante a gente resgatar isso, até para as pessoas saberem que ela está voltando aos poucos, não está como era antigamente, né? Porque os grandes mestres, como Zé de Lelinha, entre outros, que era uma sumidade tocando esse instrumento maravilhoso, estão indo, né? Mas tem bastante gente se interessando, já está começando a ter uma outra visão. Que bom, né? Eu estou encomendando a minha também, porque é um instrumento maravilhoso e é a nossa herança, né? É a nossa herança. Claro que é uma herança, na verdade, é uma herança portuguesa, que veio do Brasil, mas que com essa mistura de vários DNAs, que virou o samba chula, né? E os seus subgêneros, né? Digamos assim, e a viola é muito importante nesse aspecto, né? A machete, né? Ela é um exemplo de um instrumento que, como o Marquinhos acabou de falar aqui agora, é um instrumento que é de origem europeia, né? Mas que ela, ao ser inserida dentro do universo cultural brasileiro, ela se encaixou tão bem que muitas vezes nós até confundimos que a viola é uma coisa que realmente foi nascida aqui, criada aqui, feita aqui, invenção de brasileiro no território brasileiro. Mas você vê que o instrumento acaba ficando, representando tanto a cultura brasileira que a gente acaba também confundindo que ele é brasileiro, né? Enfim. Verdade. Então, assim, o que acontece? A herança portuguesa, falando tecnicamente, né? Veio a viola e veio aquela variação dos dois acordes, a tônica dominante, né? Que é usado bastante no samba chula. E daí você exemplificar o que é a questão do samba de roda, de como eu me comporto tocando samba de roda, e ouvindo os grandes mestres tocando, tive a oportunidade de tocar com eles, né? De estar perto de João do Boi e Alumínio, que são pessoas. Esse Alumínio, infelizmente, não está mais entre nós, mas são mestres, né? E daí que quando eu comecei a tocar, por exemplo, eu passei um tempo tocando com o Roberto Mendes. Isso foi uma escola maravilhosa. Agradeço a Deus todos os dias de ter passado pela escola dele, né, pelo aprendizado
ia tocar com ele, né? Que eu tinha que estudar, porque era aquela coisa, né? De como é que eu ia me comportar tocando com ele, né? Tocando até o mesmo instrumento, né? Digamos assim, em alguns shows, em alguns momentos, né? Então foi uma experiência maravilhosa, e outra experiência mais maravilhosa também ainda, que foi bastante ter conhecido o Raimundo Sodré, né? Sim, Que é um outro viés assim do samba chula, é muito legal, cara. Esses caras são maravilhosos. Roberto, poxa, é um generoso, foi muito generoso comigo, assim, em estar tocando com ele, tá escrevendo algumas coisas sobre a forma dele tocar, né? Aquela coisa da mão que tá bem escondidinha assim, quando ele tá tocando, você vê que não parece que não tá nem mexendo a mão, né? Porque ele tinha um mestre dele, que era seu Tune, né? Por ser um trabalhador rural, então tinha a mão um pouco atrofiada, né? Então ele tentava imitar como o seu Tune tocava na época, né? Por isso que ele toca com a mão bem fechadinha, com a mão em forma de concha, assim, né? E sai aquele som maravilhoso que ele reproduz no instrumento. Tocar com o Roberto deve ser uma experiência bastante interessante, muito legal. Eu aprendi bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu aprendi, né? Tocando com o Roberto, com o Sodré, nas experiências que eu trabalho com a Mariene de Castro já há um tempo. Então, o que eu aprendi e levo para a minha forma de tocar. Exatamente, que além de você ser um pesquisador dentro desse campo aí do samba, você tocou, como você acabou de falar, com diversos artistas. Marquinhos, ele já tocou gravações, bastante gente. Pelas mãos de muitos artistas, já tocou com muitos artistas, já arranjou para muitos artistas do samba baiano, né, e nacional também, né, um músico que tem assim, uma vasta experiência, toca atualmente com Mariene de Castro, mas grava assim com uma série de artistas brasileiros dentro dessa perspectiva aí do samba, né? E como ele estava falando aqui agora, né? É uma experiência assim bastante legal, porque é uma vastidão de elementos musicais, né? Que você acaba acumulando no decorrer do tempo você trabalhando dentro desses ritmos, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu acho bem interessante. Vocês ficarem atentos mesmo, assim, a questão da clave do samba chula, da chula, para a clave do samba de roda, né? Eu vou tocar um pouco assim de como eu tocaria o samba chula e como eu toco o samba de roda. Eu gosto até para você ter a diferença entre eles, né? Saber a diferença. Por exemplo, a clave da chula, por exemplo, começa na cabeça do tempo, né? 1, 2... Já do samba de roda. Você vê que tem uma palma de semicocheia na cabeça do tempo, né? Que é a palma do samba de roda. Já da chula é 1, 2, Você chamaria esse tempo, né, que seria uma pausa da semicocheia, você chamaria isso de deslocamento do tempo, no caso? Sim. Poderia ser um deslocamento, considerado um deslocamento, por conta dessa pausa da semicocheia? Poderia ser. Porque isso difere explicitamente. Quando você, em algumas regiões do Recôncavo você vai, se você vê a palma mesmo, eles tocando, as pessoas de lá, quando você observa a palma do jeito que eles tocam, você vê explicitamente a diferença entre elas. Quando é tocado o samba de roda e quando é tocado o samba chula, né? Então isso é bem sutil, assim. Isso, exemplificando, eu vou pegar o violão para exemplificar, que foi uma das coisas que eu mais, como é um instrumento que está mais perto de mim, eu tentei transpor mais para ele, né? Porque ele está sempre mais próximo de mim. E a viola está sempre em casa, em momentos especiais, em gravações, em alguns shows, né? Então eu vou exemplificar aqui ela bastante no violão, para você ver a diferença. Aí a gente vai chegar lá no lundu, né? Vai vir antes lá do lundu. Bem lá atrás, Tá lá atrás, né? Com o bisavô de samba, né? Sim. Aí a gente vai falar um pouco do cabila, da clave do cabila, que é super interessante. Daí que gerou todos os subgêneros de samba, né? A partir da clave do cabila. Então é uma clave que tem que ter muito respeito por ela. É o DNA do samba, né? Sim. Então é bem interessante. Eu vou pegar o violão aqui para exemplificar para vocês aqui. Vamos mudar de instrumento, daqui a pouco a gente volta. Tudo começou a partir dessa clave, né? Quando os africanos chegaram aqui no Brasil, já trouxeram essa novidade, né?
Não vou falar muito um pouco do aspecto histórico, porque é muita coisa de informação, então isso vocês podem buscar, que é bem interessante você ir buscar e pesquisar, né? Eu vou falar um pouco superficialmente, né? As coisas mais legais, assim, que eu acho que é importante perceber. Quando você, tudo começou lá atrás, né, na clave do Kabila, né? Tac, 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 tac. Aí quando você toca isso, puxa, isso é o tamborim, né, do samba, né? A parte micro-rítmica, né? Aí a partir do terceiro tempo, que daí você tirou todo o subgênero de samba, daí que você tira a palma da chula, a palma do samba de roda, aí vem os derivados, né? A parte do 2-3 e 3-2, você consegue tirar a questão do samba afro, né? Do samba exaltação, e depois você pegar isso e você ouvir os grupos de samba, né? Aí você vai, quando você ouve, por exemplo, você ouve as escolas de samba, vou dar um exemplo assim, a Mangueira, Salgueiro, Beija-Flor, etc, Portela, não sei o que, elas são diferentes. A caixa da Mangueira não é igual ao do Salgueiro, não é igual ao do Salgueiro, mas naquela massa você pensa que é igual, mas não é igual, é interessantíssimo assim, né? Aí você vai, vamos voltar, aí a pessoa fala assim, pô, como é que você tocaria um ludu, né? O samba clássico tocado em qualquer parte do país, geralmente é tocado dessa forma, né? Vou tocar bem com um acorde um pouco alterado, até para dar um colorido melhor, assim, né? Mais bacana, assim, né? Por exemplo, você vê várias pessoas em qualquer parte do Brasil tocando um tipo de samba que é chamado de samba clássico, né? Aí você fala, pô, como é que você tocaria um ludu? Ludu eu tocaria dessa forma, que é quando você ouve lá atrás aquelas gravações do Dorival Caymmi, né? Com Carmen Miranda, você vê o lundu explicitamente, né? Um inverno é rigoroso, né? Isto é bom, né? X da Bahia. X da Bahia. Que fica esse bumbo, esse sul, né? Aí eu gosto de tocar dessa forma até pra você diferenciar, né? Sacou? Então você aí, voltando pra cá, e você, daí, você vê explicitamente, pô, isso aqui é o ludu mesmo, né? Mas da forma do comportamento, tô tentando tocar até bastante simples, né? Tô tocando acorde maior, só 7, né? Mas pra você ver que a diferença do ritmo, né? Né? Então, quando você parte já pro samba clássico, né? Aí as pessoas falam, poxa, eu vejo não sei quem falar, eu vejo bastante Roberto falar, isso é uma chula de cabaça, isso é uma chula praeira, isso é uma chula amarrada, isso é um xarel, é uma chula corrida. Isso vai é bem interessante isso, assim, porque eu esqueço um pouco essa coisa mais do aspecto histórico e vou tentar identificar como ele se comporta tocando o instrumento, no caso o violão, né? Na prática. Porque às vezes é importante, lógico, é importante você saber por que ele chama por que é o xarel, que é a puxada de rede, né? Que é mais do pescador, né? Sim. Aí você vai no texto, né? Eu presto atenção nisso, mas eu presto mais atenção na forma de tocar. Será que a forma de tocar muda? Entendeu? Por exemplo, vou tocar uma samba de roda aqui, né? Vou tocar até uma corda alterada. Eu gosto de tocar samba de roda. Aí a pessoa fala assim, pô, outro dia eu ouvi falar, pô, o cara botou um sol com uma sétima maior, pô, não pode, por que não pode? Eu que tô tocando, cara. Ah, mas você é natural? Sim, é legal, eles usam natural, mas é legal você dar outro colorido, porque senão vai ficar todo mundo tocando a mesma coisa, mas usa acordes naturais, é legal, mas é bom você dar também a sua cara, né? Eu tô tocando. Aí o cara, pô, como é que você faria um samba chula aí? Aí começa a ficar mais interessante. E essa coisa que você falou, isso faz parte também do aspecto dessa musicalidade
muito híbrida que nós temos. Nossa Exatamente. musicalidade híbrida que nós temos, né, Marquinhos? Então, essas Exatamente. coisas que você acabou de falar. Ah, se é com um acorde sétima, seja maior, não sei o que, alterou, pô, é mais bonito, né, cara? Você vai ficar com o ouvido arcaico, né? Sim. Claro, você tem que respeitar, lógico, mas é legal você também, pô, evoluir um pouquinho, né? Pensar mais moderno também, né? Até claro que sem perder a característica, sabe? Sem perder a questão da levada do groove. Aí você... Eu vejo mais como realmente um colorido, como você falou. É legal, um colorido. É legal, assim, dá pra você diferenciar. Sim. Né? Agora eu vou fazer aqui um exemplo de chula corrida, né? Que é bastante interessante. Você vê como muda a atmosfera, você vê como muda, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Você vê que, pô, é bem interessante, né? Interessante. É legal e gostoso de ouvir, né? Se você vê ouvir, é muito interessante, né? Muito bacana. Aí você vai fazer um outro tipo de chula que eu peguei lá de Roberto, né? Que ele toca aquela... deixa eu lembrar aqui. Aí você ouve assim, pô, vai ficar interessante agora, ó como vai entrar o canto, ó. Ananda da Alemanha que matou meu curió, Ananda da Alemanha que matou meu curió. Amaralina, 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 amaralina. Então você vê que é legal, né, pô? Que Muito tem instrumento você acaba percebendo uma série de você nuances, percebe né? as nuances, isso que eu gosto de observar isso assim, né? Porque ficar naquela senão você não evolui também, né? Exatamente. Você não tem personalidade, né? Se você fazer outro exemplo de Roberto, que eu gosto de usar muito. Você vê que é interessante, né? Aí você fala, sim, você falou aí no início de chula amarrada, chula praeira. Dê um exemplo aí. Por exemplo, se eu for tocar uma chula amarrada, eu gosto de perceber a questão da nuance e ritmo, né? Aquela coisa, o nome já diz, Já né? tá dizendo que é um pouco mais... Sacou? Então se você for tocar você vê que eu toquei uma chula corrida, vou tocar um outro exemplo de chula que é bem interessante, né? Isso aqui mesmo que eu fiz agora é uma característica do ponteado da viola. Ponteado da viola, sim. Né? Então, como se fosse uma chamada, né? Que tem aquela famosa, né? Então é bem interessante essa chamada que tem para começar a dar seguimento ao samba, né? Eu estou falando de bem específico, tá? Bem entender a questão do toque, do instrumento, tá? De como aspectos é. Para não técnicos, ficar no né? aspecto, porque não sei o quê. Isso é legal falar com um sambadeiro, com outra pessoa, assim, porque você vai puxar mais dele. Então, é legal você aproveitar o que aquela pessoa pode lhe dar de legal, né? Porque às vezes tem as perguntas, porque eu não sei o quê, tipo, vamos tocar, bicho, não tá aqui no teu instrumento. Né? Eu sou instrumentista, em gravações, então como é que você se comporta gravando isso, né? Sim. Inclusive foi uma proposta que você lançou em relação a essa questão da gente fazer justamente essa programação mais voltada para essa parte técnica de como Exatamente, você né? executa, porque é muito importante realmente, Marquinhos, essa coisa de você saber
pouco a parte histórica, que inclusive a gente discutiu bastante com Clécia Queiroz no programa anterior, e ela falou muito desses aspectos históricos também, e fez algumas abordagens técnicas também em relação a isso. Então, assim, aí é fazer essa discussão técnica mesmo com o instrumento, para a gente saber como diferenciar Exatamente. um samba do outro, quais são as diferenças, os aspectos que tem um e que não tem no outro, e que se mistura entre um e outro, né? Então essa coisa que você está trazendo é bastante interessante. É interessante ver um outro tipo de estilo amarrada. Né? Um outro tipo de estilo de... pode ser chamado de estilo de cabaça também. Você vê que é bem interessante você pegar o que é legal, né? Assim, né? Porque muitas vezes tu diz, pô, você botou sétima maior, pô, bicho, legal, outra coisa, né? Então Dá um colorido dá um diferente, colorido acho também, né? Eu acho que isso é super importante, né? Super importante você ter essa... E ter a percepção também de fazer, né? E essa coisa que você fala do processo evolutivo também, né? Todos os estilos musicais eles acabam passando por isso, né? No decorrer, né? Se for pegar uma discussão do século XVII para o século XXI, a gente vai ver que essa musicalidade brasileira passa por diversas transformações, né? Exatamente. E quando chega no limiar do século XXI, você vê que uma série de subgêneros acabam sendo Difundidos, né? acaba acontecendo por conta de aspectos como esse, né, musicais que você está trazendo. É o comportamento traduzido em canção. Né? Isso. O comportamento traduzido em canção. Então, eu acho que assim, você que é instrumentista ou que é pesquisador, assim, independente de cada coisa que você faça, é legal você... Qual que é o seu instrumento, né? O que, é que você tem que perceber? Claro, lógico que você tem que perceber o que está o entorno, como funciona cada peça daquela, o que é utilizado nesse tipo de aspecto. Por exemplo, uma coisa que a gente veio conversando aí do Ori sobre o samba duro, o samba junino, né? Se você toca essa mesma, geralmente vamos partir do samba duro, né? Que você pega essa clave, né? O timbal, que é a função dela, fazer aí se você introduz em determinadas épocas, você introduz a função sanfona, por isso que as pessoas chamam de samba junino. Mas em alguns lugares, mesmo você tocando sem a questão da sanfona que está ali presente, né? Claro que tem outros aspectos, né? Você fala, pô, algumas pessoas, alguns bairros, como tinha antigamente o samba Tentação, o samba assim, o samba Trator e outros mais lá, de Tentação, lá no antigo, né? Dos bairros que tinha antigamente, né? Que tinha esse tipo de ensaio, desse tipo de samba. Em alguns lugares você fala, pô, isso é samba junino, né? O cara fala, não, eu gosto como samba duro, mas é a mesma coisa, né? Isso, aí se você... desculpa. Isso, inclusive, Marquinhos, te interrompendo só um pouquinho aqui, inclusive foi uma pergunta de um internauta nosso, né, no nosso canal. Ele pergunta por que samba junino, né? Você atribui essa... Como é que me explica isso aí, essa coisa de por que o samba junino? Então o que acontece? Porque geralmente no período junino é que acontece esses ensaios. Ou até hoje ainda tem lá no Engenho de Brotas, ainda acontece, né? Você não vê a sanfona, mas ele chama de samba junino, né? Entendeu? Então assim, isso é bem interessante, né? Você introduz a sanfona, lógico que tem outros aspectos, é legal você estar vivenciando isso, que você vai ver que tem coisas super interessantes. A música que é cantada também, às vezes dentro esse mesmo formato, né? Do samba junino, que também é o samba duro. Se você toca essa mesma marcela, se você vai para tipo Sergipe, por exemplo, eles vão chamar isso de samba de coco. Se você toca essa mesma célula rítmica, com esse mesmo desenho, né, desse formato de claves e a instrumentação, se você vai para o Maranhão, você chama de pareia. Já tem outro Aí nome. Vou dar um exemplo aqui, né? Você vê essa clave, já tem outro nome, exatamente, né? Por cada região também. Eu acho isso legal, né? Cada região tem a sua cultura, tem o seu, né? Então assim, dando um exemplo disso no violão, fica um efeito
bem interessante, né? Você pega essa clave, né, que é do samba duro, que também é utilizado no samba junino, que é o samba de coco, que é o samba de paria. Pô, como é que eu transpor isso pro violão? Como é que você fazia isso no violão? Como é que faria isso? É interessante, e você já tem isso, né? Você ouve Gil, tem bastante isso. Tem muito isso. Entendeu? Então você vê essa cena, como é que, um exemplo clássico aqui você faz. Andar com fé, a fé não costuma falhar. Sacou? É você ser inteligente e tentar desenvolver isso no seu instrumento. No caso aqui, hoje a gente está fazendo isso, né? Tentando entender tecnicamente como é que funcionaria aqui, né? Pois é, interessante essa coisa que você falou do samba junino, que o samba junino, porque acontece, no caso, essa denominação, aí você traz um outro conceito, né, que o Jorge Bafafé também tinha falado no primeiro programa nosso, que ele falou. Que legal. Como acontece no período de São João, né, eles denominaram essa coisa de samba junino, né? E aí, como a que eu falou, vão se inserindo outros instrumentos, no caso, ele citou aqui a sanfona, o acordeon, né? É um instrumento que é bastante característico aqui do Nordeste, né? Muito presente no forró, mas que ele acaba se integrando a essa perspectiva, essa coisa do samba junino, né? O samba duro junino, e que Marquinhos acabou de trazer aqui. E samba de coco, executou na forma de violão, exatamente, Marquinhos. Executou na forma de violão, né? Que vocês acabaram de ver aí agora. Então, daí você falou aí que as pessoas falam, você falou de samba de coco e coco, né? O coco já está inserido lá no aspecto daquele guarda-chuva do forró, né? Sim. Você tem um baião, você tem um chachado, você tem um coco, e já que o seu pandeiro, de que esse passagem é o, né? Então, o mestre. Então, como é que você tocaria, né? Tem isso, você vê que o coco é importante você entender o que é que rege, qual instrumento que rege esse subgênero do ritmo, qual instrumento que rege. Então você tem vários instrumentos, né? Mas tem um sempre que a gente pode dizer assim, a clave está ali, ó. No caso do pandeiro. É diferente de samba de coco, ó. É muita coisa bacana que tem. São muitos detalhes, né, Marquinhos? Porque a gente pensa assim, no geral a gente vai ouvindo essas músicas, essas musicalidades, esses estilos, e aí a gente acaba não parando para analisar realmente ponta a ponta, assim, né? Minimamente, qualquer pessoa pode fazer isso, não é? Você é um músico experiente, profissional, já de muitos anos de estrada no instrumento, mas qualquer pessoa pode parar e pode ouvir, escutar esse tipo de coisa e perceber essa diferença, né? Marquinhos está aqui agora detalhando, né, tecnicamente, como dissemos antes, mas qualquer pessoa pode parar Com certeza, você pode conseguir perceber isso e inclusive executar. É legal assim, né? Você botou um exemplo de coco aí, bem, você botou um acorde só, você vai fazer. E coloca a música lá. Então não é dificuldade, não. Você vai do comportamento que você vai traduzir em canção. Entendeu? É o comportamento traduzido em canção. Você pode fazer um monte de coisa com um acorde, 2 acordes, ou colocar mais. Mas é importante você entender o que você está tocando, né? Se você não entende, você não consegue. Vai para um set de gravação para tocar como, né? Não está escrito. Isso é um samba, sei lá, um samba exaltação, por exemplo. Você pega os exemplos que você já estudou. É legal você estar preparado também para tocar um samba exaltação, por exemplo. Aqui é um clássico, né? É um clássico. A gente que não gosta muito.
Porque muita gente, no caso do violão, muita gente menospreza de você tocar a base mesmo, certo, né? Se você toca a base de forma correta, negão, você vai embora. E se você entende o que você faz, não tem quem segure, não, assim. Porque você faz com consciência, entendendo e mexendo nas coisas. E por isso que é legal, eu acho, porque as pessoas vêm fazer isso, falar, não sei o que, é legal, é importante, como o Dori acabou de falar, do aspecto histórico, lógico. Mas você puxa isso das pessoas que têm já mais esse viés, né? Não que eu não queira falar o que eu não saiba, mas o legal é você extrair o que é de interessante, né? Pô, o cara tocou ali, né? Pô, como ele pensou no acorde, naquela levada, já pensou botou diferente, aí, olha como fica legal, né? Então, E outro aspecto interessante também, Marquinhos, é a ferramenta de trabalho, né? Você trouxe uma viola, né, caipira, né? E trouxe também um violão, né, de corda de nylon, inclusive um super violão, né? Antônio Tessarim. Muito bom, você sou grato, né? A timbragem, você percebe que é uma timbragem que especial, é diferente de você pegar um instrumento de aço, por exemplo, para tocar esse tipo de som, esse tipo de samba, acaba não funciona. Não funcionando, né? Porque a ferramenta de trabalho está sendo utilizada é diferente. Então, ou seja, isso também faz diferença no samba? Lógico, total, né? Faz muita diferença. Mas você pode tocar também. Você pode tocar qualquer instrumento, você pode tocar uma folha de papel. É o comportamento que você vai dar àquele instrumento, né? É o comportamento. Você pega a caneta e você toca a caneta. É o comportamento que você vai dar ela no lugar certo, na hora certa, né? E no samba tem essa perspectiva, o samba de roda tem essa concepção, né? Tem essa coisa de que você faz samba em qualquer lugar, né? Haja vista a utilização do prato e faca no samba, né? Você faz samba em qualquer corpo sólido que produz um som que seja agradável para aquela roda de samba, entendeu? Se for agradável e o comportamento for agradável e for pertinente, vamos embora, né? Ser feliz, tocar e ser feliz, entender o que está fazendo sempre, né? E aí é tentar se descobrir e fazendo a sua história, né? Cada um tentando, como você está fazendo esse estudo, parabéns pela essa iniciativa de estar fazendo esse trabalho, um trabalho fantástico que eu acho de uma grande valia para todo mundo, uma contribuição muito grande isso que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas começam a precisar, vai sempre no mesmo lado, né? No mesmo caminho. Não que seja o mesmo tema, mas sempre legal você ver um outro lado também, né? Sim. Porque as pessoas que trabalham nisso, como é que é o pensamento. Não precisa ser o cara professor, o cara precisa. Não, o cara é um cara que faz parte desse segmento, desse universo e tem coisas interessantes a passar, né? Essa vivência, né? É a vivência. Uma coisa que me chama muita atenção é justamente essa coisa da gente discutir essa coisa teórica realmente, como você está falando, mas assim, a vivência que, por exemplo, você tem nas suas pesquisas, na sua trajetória como músico dentro do estilo do samba, então é muito interessante. Então, quer dizer, já traz uma nova perspectiva, uma nova discussão musical, né? Propriamente dita, literalmente falando, é musical, porque você falou também do samba, mas você tocou muita coisa do samba aí, da chula e de outros subgêneros que estão correlacionados, né? E nos trouxe assim muitas contribuições. Eu acho muito legal. Agradeço muito a sua participação, o aceite do seu convite para vir participar do nosso programa, né? Foi bastante interessante, riquíssimo essa tarde aqui com o nosso amigo Marquinhos, grande músico, né? Arranjador. Gostaria de agradecer a Cris Santana, que nos cedeu esse espaço maravilhoso, né? Um espaço que inspira samba, um espaço que inspira ancestralidade, que inspira cultura brasileira, né? Nós agradecemos imensamente a toda a direção, a Cris Santana e toda a direção do bloco Alerta Geral. Vamos com Marquinhos de música para encerrar. Muito bom. Lembrando que vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, dar sua sugestão, fazer suas críticas, nos dizer, nos falar
como podemos melhorar, o que vocês acharam do programa, dê sua opinião, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Valeu!